Jesus, ainda em Tua presença, Pai, quero aqui agradecer, Pai, por esse culto abençoado, onde já podemos sentir Tua presença. Nessa noite, agora eu oro pela Cindy, Pai, que o Senhor dê a ela a revelação da Tua palavra, que ela possa entregar tudo aquilo que ela estudou, Jesus. Ajuda ela, dê graça, conhecimento, Jesus. Usa a vida dela e ministre em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, eu convido para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 27. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 27. E enquanto você procura, eu já quero agradecer aqui primeiramente a Deus e também aos nossos líderes pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Amém? A presença do Senhor já é real nesse lugar e você tem toda a liberdade de permanecer adorando ao Senhor. Ele já tem falado aos nossos corações desde o início deste culto e nós temos certeza que não será diferente. Amém? Você encontrou? Diga amém. Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém? Você pode tomar o seu assento? E nessa noite eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado fortemente ao meu coração nesses últimos dias, que é sobre os processos de Deus na nossa vida. E se nós formos pesquisar o significado ou a definição tanto da palavra processo, quanto aquilo que é o processo na vida do cristão, a gente vai encontrar vários significados. Mas, de forma mais resumida, a gente pode dizer que o processo na vida do cristão é tudo aquilo que separa quem eu sou hoje para quem Deus quer que eu seja lá na frente. E para nós conseguir entender melhor e observar melhor um exemplo de processo, nós vamos entrar na história de Ana. E é uma história muito conhecida, eu acredito que de todos que estão aqui. Mas nós vamos conseguir aprender através da vida de Ana. Deus tem falado fortemente ao meu coração sobre a vida dela, sobre as características da sua vida. E Ana, ela era esposa de Eucana, e eles residiam em Ramá, na região de Efraim. E a Bíblia vai nos dizer que Ana, ela amava Eucana, e Eucana amava Ana. Só que tinha um porém nessa história. Ana, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E naquela época, para uma mulher não poder gerar filhos, ela era vista e era colocada em uma posição de inferioridade. Era vista como uma mulher que as pessoas olhavam com pena. E se nós olharmos também pela história e pela cultura daquela época, vários fatores permitiam que os homens pudessem se casar com outra ou com outras esposas. E um dos fatores que permitia isso era caso a sua primeira esposa não pudesse ter filhos. E daí entra Penina. Eucana vai se casar novamente com Penina com a intenção de ter filhos, porque também naquela época o homem ele era visto com honra caso ele tivesse vários filhos. Ele precisava dar continuidade à sua descendência. E daí eu começo a pensar sobre a situação em que Ana se encontrava naquele momento. Ela já era vista em uma situação de inferioridade, já era vista como a mulher que não pode gerar filhos. E agora, dentro da sua casa, tem outra mulher. Tem Penina. E a Bíblia vai nos contar que Penina tinha filhos. Penina deu filhos a Samuel. E se nós pararmos para observar a partir daí, nós vamos ver que Ana estava vivendo um processo. E o processo de Ana não levou dias, não levou meses. O processo de Ana levou anos. E a gente consegue perceber isso quando nós paramos para pensar da forma que cada gravidez leva 9 meses. Mais o tempo depois até o corpo da mulher voltar e ela conseguir gerar outro filho. Então nós entendemos que Ana se encontrava naquela situação há anos. E a Bíblia vai nos contar também que todo ano Eucana, Penina, os seus filhos, as suas filhas e Ana, eles iam até Siló para sacrificar e para adorar o Senhor. E certa vez em que eles foram,
a Bíblia vai nos contar que Eucana, quando ele dividiu as porções daquele sacrifício e deu a sua esposa Penina, a seus filhos, e ele vai dar a melhor parte para Ana. Só que eu imagino que naquele momento que eles chegaram lá, Ana já vinha sofrendo por anos e ela já chegou naquele lugar, podemos dizer que no limite. E eu imagino que Ana sofria com a situação em que ela vivia. O processo que Ana vivia era doloroso, era sofrido, porque ela tinha o sonho, ela tinha o desejo de gerar, mas ela não podia gerar. E nós vamos ver que Eucana, ele vai dar para Ana a melhor parte. E Ana não vai querer, ela vai chorar, ela não vai comer. E Eucana vai questionar a sua esposa: por que tu tá chorando, Ana? Por que tu não quer comer? Por que o teu coração está entristecido? E ele diz: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas eu imagino que Ana, naquele momento, ela tão triste de ver Penina com todos os filhos, e ela só queria um filho. Então a Bíblia vai nos contar que Ana vai se levantar e com amargura de alma ela vai orar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que nessa oração ela chorou abundantemente. E então nós percebemos que Ana, além de estar com a sua alma amargurada, a amargura não é um sentimento que vem só. Ele vem com tristeza, ele vem com angústia, ele vem com aflição. E quando a Bíblia nos fala que Ana orava e chorava abundantemente, eu imagino Ana colocando aos pés do Senhor tudo aquilo que ela vinha sentindo há anos. E eu parava para refletir e pensava quantas vezes, quem sabe, nós também não nos encontramos como Ana. Também não nos encontramos em situações em que nós passamos por dias difíceis, que nós passamos por lutas, por sofrimentos. E Ana, ela foi orar e foi chorar aos pés do Senhor. Ana tomou naquele momento a melhor escolha, porque ela foi falar com aquele que ela sabia que era o único que podia mudar a situação dela. E nós cremos no mesmo Deus em que Ana fez essa oração. Ela cria no poder que o Senhor tinha, no poder que Ele tem. E jovens, nós não viemos aqui em vão. Nós não cremos em um Deus que é estátua, que é folheto, que é contos, histórias, não. Foi cantado aqui, foi falado, foi pregado. Nós cremos em um Deus que vive, em um Deus que age em favor dos seus, em um Deus que peleja por nós. Naquele momento, Ana depositou a sua confiança no Senhor. Ana depositou tudo aquilo que ela estava sentindo, todos os seus sentimentos e os seus pensamentos aos pés do Senhor. Jovens, e eu vim te dizer que Jesus é o teu amigo verdadeiro, é aquele que não te abandona, mesmo quando você acha que está só em meio à luta, quando você acha que está só em meio à dificuldade, em meio às aflições, em meio às afrontas do inimigo, não. O João falou aqui, você tem um consolador que está do teu lado todos os dias, e mesmo que às vezes parece que você esqueça, mas Ele está com você. E Ana fez aquela oração, ela chorou aos pés do Senhor. E naquela oração ela fez um voto. E ela disse: Jesus, Senhor, se Tu me deres um filho varão, eu vou consagrar ele por todos os dias da sua vida a Ti. E no versículo 12 vai nos dizer que Ana, ela perseverava em oração perante o Senhor. E aqui nós podemos ver duas características da vida de Ana. Ela foi perseverante e ela confiou no Senhor. E essas duas características nós temos que ter nas nossas vidas também. Acredito que todos aqui, se ainda não passaram, vão passar por processos. E os processos de Deus na nossa vida são difíceis. Eles não são fáceis. Eles, às vezes, por vezes, são doloridos e às vezes nós não entendemos. Mas Ana, ela perseverou no Senhor. E nós também devemos ser perseverantes na presença do Senhor. Não é fácil nós nos mantermos perseverantes quando tudo está difícil dentro da nossa casa. Seja a situação financeira, seja o relacionamento entre pai e mãe. Não é fácil nós nos mantermos fiéis quando as lutas vêm todos os dias.
quando há afrontas no local de trabalho, na faculdade, não é fácil nós nos mantermos fiéis. Mas o Senhor fala conosco nessa noite: sejam perseverantes na minha presença e confiem em mim, depositem a sua confiança no Senhor. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxiliador, é Ele que cuida de ti, Ele que cuida da tua casa, Ele conhece o teu coração, Ele conhece aquilo que tu tem passado todos os dias. Deus contempla o teu sofrimento, Deus contempla as tuas lágrimas. Deus contemplava as lágrimas de Ana, Deus contemplava o sofrimento de Ana. Ela sofria por anos, mas o Senhor estava com ela. Mesmo que às vezes pareça que Ele está em silêncio, ou às vezes pareça que a nossa oração não suba do teto, ou pareça que o céu esteja de bronze, mas o Senhor está conosco. Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor. E se tu só chora na presença dEle, Ele também entende o teu choro, Ele entende o teu gemido. Ele conhece aquilo que tu tem passado todos os dias. Deus sabe a situação que tu se encontra, o que tu tem lutado. Mas sejam como Ana, sejam perseverantes e confiem no Senhor. E nós vamos ver na sequência da história que Ana derramava a sua alma perante o Senhor. Ana sofria, mas ela seguia perseverando. Era difícil, mas Ana seguia confiando no Senhor. E no versículo 19 vai nos dizer que eles voltaram à sua casa depois de adorarem, e Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. E aqui, quando a Bíblia nos fala que o Senhor lembrou de Ana, não é no sentido de que foi um pensamento ou que o Senhor lembrou da oração. Não, aqui vai nos dar o sentido de que Deus agiu em favor de Ana. E eu vim te dizer nessa noite que o Senhor está aqui, Ele está disposto a agir em teu favor, assim como Ele agiu em favor da vida de Ana. A situação que ela estava parecia impossível, ela era estéril, ela não podia gerar filhos, mas o Senhor agiu em favor de Ana. E então Ana vai gerar Samuel, e ele vai nascer, e a Bíblia vai nos dizer que Ana cumpriu com o voto que ela havia feito. E ela vai dizer, como nós lemos: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E no capítulo 2 nós vamos ver a sequência, o cântico de Ana. Ela vai seguir exaltando ao Senhor e glorificando por aquilo que Ele fez por ela. E como eu falei, os processos, eles não são fáceis. Quem sabe Ana não entendia o porquê daquilo que ela estava passando. Quem sabe Ana não entendia o porquê tantos anos de sofrimento, tantos anos de angústia. Mas Ana confiava no Senhor. Ana perseverava na presença do Senhor. E a história de Ana é tão linda porque ela só queria um filho. Ela só pediu um filho para o Senhor. E nós vamos ver que depois de todo o processo que ela passou, Deus a abençoou com o menino, com o jovem, com o homem, que foi o juiz, que foi o sacerdote, que foi o profeta de Israel. Deus a abençoou com aquele que impactou uma nação. Antes, Ana era vista como aquela mulher que não podia gerar filhos. Era vista com olhares de pena pela sociedade daquela época. Mas ela suportou todo o processo, ela perseverou, ela confiou no Senhor, e agora ela é vista como Ana, a mãe de Samuel. Jovem, talvez você não esteja entendendo o porquê do que você está passando, mas eu vim te dizer que permaneça na presença do Senhor. Permaneça confiando no Senhor, mesmo que tudo pareça difícil. E eu sei o quanto é difícil, porque eu também tenho passado por processos. E o quanto o Senhor tem falado comigo a respeito dessa história, porque de fato não é fácil nós passarmos por processo. Nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender o porquê daquilo que o Senhor permitiu nós passarmos. Aleluia. Jovem, todo processo ele tem fases. E lá em Romanos, no capítulo 5, nos versos 13 e 4 vai nos dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência,
e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E se nós formos olhar, a Ana, sim, ela também passou por todas essas fases durante o processo que ela viveu. As tribulações de Ana se encontravam quando Penina a irritava, quando Penina zombava, quando Penina humilhava ela. Mas ela foi paciente, ela esperou no Senhor. E no tempo de espera, Ana seguia perseverando. Ana seguia adorando ao Senhor. Ana seguia se colocando na presença do Senhor. Ana seguia confiando no Senhor. E a paciência de Ana levou ela à experiência. Porque agora aquele filho em que ela orava e que ela fazia voto, Deus agiu em favor dela e ela estava gerando aquele filho. E a esperança, porque sim, ela tinha um Deus que cuidava dela. Ela tinha um Deus que ouvia as suas orações, que ouvia o seu choro, que ouvia o seu clamor. E agora aquilo que parecia impossível, o Senhor fez. E Deus esteve com Ana em todos os momentos do processo que ela viveu. Aleluia, você pode ficar de pé. Jovens, em todas as fases que nós passamos em meio ao processo, o Senhor é conosco. Nós vamos ver que na Bíblia existem tantas outras pessoas que também passaram por processos. Mas o Senhor esteve com ele em todos os momentos. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Moisés, de Josué, de Jó, que passaram por processos e nenhum desses processos foram fáceis. Cada um tinha a sua peculiaridade, a sua diferença, mas todos tinham em comum que o Senhor era com eles. O Senhor foi com eles, o Senhor cuidou deles. Nós indo para o Novo Testamento, nós vamos ver Pedro, Paulo e tantos outros que também passaram por processos. Mas uma coisa todos tinham em comum, que sim, o Senhor era com eles. Não era fácil, mas o Senhor era com eles, Deus estava com eles. E assim é conosco também. Como já falaram, nós não sabemos a maneira em que cada um adentrou aqui nessa noite. Eu não sei a luta que tu tem passado na tua casa e no teu particular. Mas Deus conhece. E Deus está aqui essa noite para renovar as tuas forças, para te dar ânimo, para te ajudar, para te consolar. E o Senhor vai agir em teu favor, assim como Ele agiu em favor de Ana. Jovens, de geração em geração, o Senhor mostra que Ele é fiel nas nossas vidas. De geração em geração, o Senhor mostra a sua bondade com as nossas vidas. De geração em geração, Ele é conosco. Aleluia. Nós servimos ao mesmo Deus que Ana servia. Nós cremos em um Deus que faz o impossível. Sim, Deus faz o impossível pelas nossas vidas. Lá em Salmos, no capítulo 37, versículo 5, vai nos dizer: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 7 vai nos dizer: descansa no Senhor e espera nele. Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Salmos 125, 1 vai nos dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías 41, 10 diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia, Jesus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, jovem, escuta o que o Senhor está falando para vocês nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele é fiel com vocês. Ele contempla o sofrimento de vocês. Ele é com vocês. Aleluia. Hebreus 13, 5 nos diz: não te deixarei nem te desampararei. E Mateus 28, 20 vai nos dizer: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus está nesse lugar, jovem. Fecha os teus olhos, começa a falar ao Senhor. Conta para Ele aquilo que tu tem vivido, aquilo que tu tem passado nos teus dias. Eu não sei se tu chegou aqui como Ana,
semana com amargura de alma, com o seu coração entristecido, se sentindo aflito, mas o Senhor está aqui nessa noite. Ele está contemplando cada palavra que tu está falando para Ele. Se for preciso, faça como Ana, chore abundantemente na presença do Senhor, mas chore aos pés do Senhor. Vai falando para Ele aquilo que tu está sentindo, aquilo que tu está precisando. Qual é a tua necessidade, qual é o teu sonho. Aleluia.